Agora nós vamos estudar heredograma. Heredograma também chamado de pedigree, também chamado de genealogia, perfeito? Vamos olhar um e vamos aprender isso agora, meu camarada. Observa, olha lá. Como é que eu leio o heredograma? Primeiro, olha o númerozinho lá no canto esquerdo, em algarismo romano. Ele vai representar a geração. Então nós temos a primeira geração, o indivíduo 1 e 2, perfeito? Observe que o macho quadrado estará sempre na esquerda, perfeito? Segunda geração, indivíduo 1 e 2, 3 e 4, certo? Indivíduo terceira geração com 4 crianças, certo? 4 crianças. Dessas 4 crianças, observe a número 1 da terceira geração. Ela tem um caráter que o pai não tem, perfeito? Então nós vamos direcionar isso. Nós vamos saber por que aquele indivíduo é pretinho, ele é escuro. Por que os outros indivíduos são pretinhos, tá certo? E nós teremos também a 4ª geração, perfeito? Que é representada pelo indivíduo número 1, ok? Então vamos lá, observe. Eu vou começar por onde o caráter é diferente dos pais. Olha para mim. Diferente dos pais, amigão. Você procura isso. Toda vez que tiver um heredograma, procura um caráter diferente dos pais, onde o filho tem um caráter diferente dos pais. Ou vice-versa, onde os pais apresentam um caráter e o filho não tem. Perfeito? A partir disso, nós conseguimos caracterizar a herança, se ela é uma herança dominante ou se ela é uma herança recessiva. Perfeito? Vamos voltar para o heredograma. Calma, observe. Observe que o número 7 da terceira geração ele é diferente dos pais. Perfeito? Os pais, obrigatoriamente, serão heterozigotos. Perfeito? Então vai ser colocado agora o genótipo dos pais. Heterozigoto. Por quê? Porque os pais apresentam um caráter que o filho não tem. Significa que esses alelos azinho, estão escondidos no pai, ou nos pais, melhor falando. Perfeito? Queridos, se você observar, se eu descubro que o indivíduo é recessivo, todos que forem iguais a ele serão também recessivos. Observe, olha lá. Viu? Tranquilo, espetáculo isso, não é verdade? Agora eu já sei que o caráter estudado é o caráter recessivo, porque na maioria das vezes a bolinha preta representa o caráter a ser estudado, meu irmão. Entenderam? Agora só, se nós sabemos que o indivíduo é filho de pais, significa que um alelo veio do papi e o outro alelo veio de mami. Vamos ver se é verdade? Olha lá. Quando se joga os heredogramas, quando se joga os genótipos, você vai percebendo que na segunda geração ali, à esquerda, o indivíduo 1 e 2, ele representa o mesmo que eu havia dito antes, né? Que os filhos apresentam um caráter que os pais não têm, ou seja, os pais são heterozigotos, perfeito? Agora presta atenção, vamos ver agora o resto dos outros genótipos. Olha lá, olha o indivíduo 2 da terceira geração. Eu não sei se ele é azão ou se ele é azão-azinho. Muito bem. Quando eu não tiver certeza do seu genótipo, eu coloco azão-traço. Cuidado com isso. Não te empolga, beleza? Toda vez que você não tiver certeza do genótipo do indivíduo, coloque azão-traço. Beleza? Vamos ver se é verdade? Vamos lá, joga aí. Olha lá. Beleza. Olha o 5 da terceira geração. Ó, o 5 da terceira geração não tem como saber se ele é azão-azão ou azão-azinho. Não tem como saber. O 6 também não tem como saber. O 8 também não tem como saber. Perfeito? Bora ver o resto. Observa. Olhe o número 1 da 4ª geração. Amigão, o número 1 da 4ª geração, ele tem alguém da família que é azinho-azinho, certo? Então ele recebe um azinho do indivíduo, ou seja, do seu pai, perfeito? Se ele recebe o azinho do papai, beleza? De onde ele vai receber o azão? Logicamente da sua mãe, beleza? Que é o número 5. Entenderam? Viram como é fácil? Agora presta atenção.
Uma vez feito isso, eu já sei como montar o genótipo, agora dá teu show. Faz o primeiro lá em cima. Vamos lá, confirma para mim. Confirma para mim o primeiro lá em cima. Atenção, azão azinho, beleza? Na verdade é azão traço. Eu não tenho como dizer se ele é azão azinho ou azão azão. Não tenho como dizer, perfeito? Se você observar, o casal 1 e 2 da primeira geração, eles não possuem filhos recessivos. Eles não possuem filhos azinho azinho. Então eu não tenho como afirmar que o indivíduo 1 seja azão azão ou azão azinho. Claro isso? Tranquilo demais, gente. Heredograma é show, é show. E o detalhe, sempre cai em prova. Abre o teu olho. Beleza? Observemos os símbolos mais usados para representar os indivíduos e a relação de parentesco. O quadrado simboliza o sexo masculino e o círculo feminino. Já o losango é usado quando não se sabe o sexo. O número dentro do quadrado informa a quantidade de filhos homens e no círculo de filhas. O quadrado e o círculo fechado representa que receberam o gene em análise. Já semi-fechado representa que é heterozigoto para um caráter autossômico. Os símbolos de ligação entre indivíduos pode ser casamento, relacionamento extraconjugal, divórcio, casamento entre parentes, gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. Observemos o heredograma de exemplo. Para saber se uma característica é dominante ou recessiva, devemos procurar casais fenotipicamente iguais que tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal e manifestou-se no filho, só pode ser determinada por um gene recessivo. Em um par de genes alelos, um veio do pai e outro da mãe. Se um indivíduo é homozigoto recessivo, ele deve ter recebido um gene recessivo de cada ancestral. Se um indivíduo é homozigoto recessivo, ele envia o gene recessivo para todos os seus filhos. Uma vez identificado o gene dominante e o recessivo, se localizam os homozigotos recessivos, porque todos eles manifestam o caráter recessivo. Depois, deduz-se os genótipos de outras pessoas. Quando um dos membros de uma genealogia manifesta um fenótipo dominante e não conseguimos determinar se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, habitualmente o seu genótipo é indicado como A traço. Ei, muito show, né? Beleza? Bora ver agora uma aplicação? Observa, olha lá. Eu vou ler para você. A doença de Huntington é uma anomalia autossômica dominante, cuja manifestação ocorre na fase adulta, com progressiva perda do controle motor e problemas psiquiátricos. Ei, essa é tranquila. Sabe o quê? Ele está te dizendo que é uma doença autossômica dominante, tá certo? Olha aí, dominante. Quando ele diz que é autossômica, significa que a herança não é sexual. Muito tranquilo, beleza? Então, herança dominante. Então nós vamos ver quem é o dominante. Vamos achar os recessivos. Perfeito? Vamos lá, dá teu show. Observa. Observe o casal 1 e 2 lá em cima, que nós já vimos anteriormente, que eles representam a primeira geração. Perfeito? Casal 1 e 2 são escurinhos. E eles apresentam um filho 2 branco. 2 branco. Ou seja, o branco é diferente dos pais. Perfeito? Quando o filho é diferente do pai, ou dos pais, significa que o filho ele é recessivo, tá certo? Então, é aquele 2 ali, né, ele é recessivo. E o 1 e o 2 escuros, eles são dominantes. Vamos ver se é verdade? Observa, olha lá. O 1 e o 2 escuros são dominantes, são heterozigotos. O número 1 é dominante, perfeito? O número 1 da segunda geração. O 3 da segunda geração também é dominante porque representa
um caráter dominante, uma característica dominante. Então, se o preto é dominante, o branquinho é recessivo. Então, todos os branquinhos serão recessivos. Sabe o que significa? Significa que nós podemos caracterizar através do heredograma quem? Quando o caráter é dominante ou quando ele é recessivo. Perfeito?